nos libertou de nós. 正そうとする Foi a maior libertação quando nós assumimos o reino de Deus com responsabilidades. その行いから Nós キリ somos ストは responsáveis pelo que nós fazemos, irmãos. 私たちを自由にしてくださったんです。 Nós somos responsáveis por aquilo que nós praticamos. Deus não vai cobrar do terceiro o que você faz. あなたが行っているものを主は É você mesmo que vai pagar o que você faz. 他人に報告を求めるのではないです。あなた自身に求めます。 Então, a maior salvação é de nós mesmos quando nós largamos a nossa segurança própria, a nossa justiça própria e nós depositamos a nossa vida no Senhor. Nós temos abundância e crescimento. 私たちが自分のこの身勝手な生活、身勝手な考えを私たちが手放したときに、主によって私たちは救いが与えられます。 Muitas pessoas só falam de bênção, irmão, só fala de bênção, só fala de bênção. E eu creio que Deus é um Deus abençoador, Ele é galardoador daqueles que o buscam. Mas, queridos, precisamos entender que Deus quer nos treinar, que Deus quer nos forjar, que Deus quer nos fazer semelhante a Ele. 多くの人たちって救いのことについてしか話そうとしないんですが、当然神様は祝福してくださる方ではあります。ただ私たちが正されるとかそういう話も必要なんです。そういう変化が必要です。